partir de agora, na Cultural FM, Caminhos da Inclusão. Cultural. Olá, queridos ouvintes internautas da Rádio Cultural FM. Estamos aqui hoje para mais um episódio do programa Caminhos da Inclusão, um espaço dedicado a promover informação, diálogo e a valorização das práticas inclusivas em nossa comunidade. Você também pode fazer parte dessa conversa e enviando uma mensagem via WhatsApp para o nosso contato, que é 5199-662-0405, ou aí pelos comentários da transmissão ao vivo. Hoje, a gente tem a alegria de receber aqui nos nossos estúdios o fisioterapeuta Jordan Els, profissional da APAE de Torres, aqui no Rio Grande do Sul, que vem conversar conosco sobre a sua atuação na fisioterapia na instituição. Seja muito bem-vindo, Jordan. Obrigado, bom dia, Mari. É um Mari. prazer ter você aqui conosco. Jordan e eu já estávamos conversando sobre a trajetória profissional e acadêmica dele, né? Muito rica. E eu gostaria que, se a gente pudesse começar, Jordan, que tu pudesse comentar com a gente sobre os atendimentos de fisioterapia da APAE de Torres, né? Eles são destinados exclusivamente aos alunos que frequentam a escola ou existe a possibilidade de atendimento para outros públicos? Pergunta boa. Aí, a gente atende não só o público da escola, né? Que a gente tem a parte da escola, né? Educacional, e a parte técnica, né? Que engloba psicólogos, fisioterapeutas, TO, né? Terapeutas ocupacionais, enfim, a psiquiatra, né? Enfim, neuro. E a gente atende as pessoas, os alunos da escola, mas também a gente atende pessoas de fora da escola, que não vão frequentar as aulas, né? Sim. Então, a gente hoje está matriculados, a gente tem 264 alunos, né? Fora as pessoas, né, que a gente atende que não são estudantes, né? Sim, porque eu me lembro que as gurias já estiveram aqui outras vezes, a Indiana e a Indianara. Inajara e Indiana. Isso. Aí eu confundo o nome das duas. E elas nos comentaram sobre isso, que a APAE de Torres, ela tem a escola, então tem estudantes. Sim. E pacientes, né? E também os estudantes, também alguns deles são nossos pacientes, sim, né? Tanto na psicologia quanto na fisioterapia, né? Sim. Eu hoje... Então, a gente engloba a gente atende a comunidade, né? A gente pega a comunidade no todo, não só para a instituição, a parte de educação, mas também para a parte técnica. Sim. O Jordan estava me contando que chegou na APAE aqui de Torres há 5 anos, né, Jordan? Isso, 5 anos. Bem no período da pandemia, que foi assim um desafio extra, né, que ele teve que ali junto com os companheiros da APAE e os estudantes também vivenciar. E foi muito bacana que ele estava me trazendo também ali antes. Jordan, tu poderia falar um pouquinho da tua formação para nós? Sim, eu vim para Torres em 2010, após sair do ramo esportivo, eu jogava futebol e também ajudava em projetos sociais, né, em Porto Alegre e aqui também. Daí eu me interessei pela fisioterapia, né, numa época que eu tive uma lesão pequena no joelho, e comecei a gostar, assim, né? E comecei a desenvolver e fazer os estudos, né? E, minha formação, eu acreditava que eu seguiria pela área esportiva, né? E daí foi mudando as coisas, principalmente quando eu tive meu filho, né? Que eu tive meu filho dentro do período de faculdade ainda. E eu comecei a buscar outras alternativas, né? Porque daí limita a situação no meio esportivo, a gente precisa viajar muito e tal. Daí eu foquei em ir aqui, atendendo e fazendo os trabalhos sociais ainda dentro do projeto do Curtume, aqui de Torres também, né? E outras áreas, né? Enfim. Então eu também fui guarda-vida há muitos anos, fui 9 anos guarda-vidas, daí aquilo me ajudava, sabe? No início da minha andança, né? E um colega que viu a minha formação e me avaliou no TCC2, na apresentação, ele era pertencente à APAE, ele era o fisioterapeuta da APAE. E no decorrer dos anos ele falou, cara, vem aqui que eu quero te apresentar a APAE e tal, que ele tinha passado num concurso, enfim, e a gente daí, e a gente foi lá e
e deu certo, né? E foi muito interessante, porque quando eu entrei na APAE, eu entrei dia 16 de março de 2020. E daí no dia 19 estourou a pandemia. Daí a gente já teve aquela paralisação e depois a gente seguiu atendendo, né? Era máscara, luva, era aqueles jalecos de proteção de plástico, aquelas máscaras plásticas à frente da outra máscara. Sim. Era álcool gel em tudo, não podia a gente estar muito perto, a gente atendia em dois dentro de uma sala, né? A gente atendia mais afastado, a sala é grande da fisioterapia. Enfim, daí a gente tinha além de estar entrando num meio, vamos dizer assim, diferente, que é o meio neurológico, né, que são crianças com excepcionalidades, né, então a gente, além disso, ainda tinha a questão da pandemia, de todo esse cuidado. Mas o Jordan estava trazendo também para nós que, embora tenha sido um momento difícil, ele ainda contava com a participação dos estudantes, né, que eram bastante assíduos, né? Dentro daquele momento da pandemia, a gente não tinha as aulas, né? A gente só tinha os atendimentos técnicos, certo? E as professoras faziam as atividades à distância com os alunos, né? Então, eles frequentavam. E quando chegou, quando estava no final da pandemia, aqueles que vinham para ser atendidos, eu e minha colega Viviane, que também é fisioterapeuta da APAE, a gente resolveu fazer uma medalha para eles, né? Para esses que vieram com nós e tiveram aqui durante essa pandemia. A gente homenageou eles, né? Pela força e a vontade deles terem vindo desafiando, né? Aquele medo, né? De estar pegando, contraindo o vírus. Né? Mas também se sentiam seguros estar lá com e felizes, né? Saindo de casa um pouco, né? Imagina. Bom, então, entre tantos objetivos aí que a gente consegue perceber nesses atendimentos que você executa lá na PAI, né? Quais são, assim, os mais voltados mesmo para os fisioterapêuticos mesmo, os mais almejados, assim, que são realizados na PAI? A gente tem variação em objetivos, né? A fisioterapia, ela é ampla, certo? Temos fisioterapia respiratória, fisioterapia neurológica, traumato ortopédica, certo? Então, enfim, nós temos uma área muito grande, vasta e dentro da instituição da APAE, a gente recebe não só pacientes com capacidades, né, neurológicas, né? Incapacidades neurológicas, a gente também recebe associadas a outras lesões. Por exemplo, vamos dizer assim, um cadeirante, né, que tem alguma lesão, espinha bífida, vamos dizer assim. A cadeirante, por ser cadeirante, ela não desenvolveu muito a musculatura, cresceu desproporcional e desenvolveu uma escoliose. Então, ela não é só neurológica, ela também já é ortopédica, traumato, né? Só que a escoliose comprimiu os pulmões, está comprimindo o lado direito ou o lado esquerdo. Então, também é paciente pneumo. Então, nós temos objetivos muito amplos dentro de um paciente só. Imagine, né? Você tem um paciente cadeirante que você vai fazer um atendimento para modulação de tônus, vamos dizer assim, que a tônus muscular é o que faz a rigidez dos músculos, certo? Daí tu vai fazer uma modulação de tônus, mas também tu está fazendo um ajuste muscular para aquela escoliose não se agravar, né, não aumentar mais a curvatura, né, que a escoliose é uma rotação da coluna, né, que ela vai fazendo a pessoa se entortar para um lado ou para o outro, certo? E daí tu já está fazendo aquilo e também tu está fazendo manipulação e manobras para o respiratório, para higiene brônquica, para aumentar a ventilação, enfim. Então vários objetivos dentro de uma só sessão, às vezes. Aí trabalha você e mais... A Viviane Drago, né? E temos a nossa estimuladora precoce, que também que é a Eline, que ela também faz parte, né, do setor da fisioterapia. Então, quando o paciente chega até lá, você já faz a leitura desse quadro todo. Quando o paciente se insere na nossa instituição da APAE, ele é destinado primeiro à avaliação neurológica, o neuro, né? Daí tem a social também, né, que é a Zé Maria, o Rômulo Neuro, enfim, eles fazem esse diagnóstico primário, né, da paciente. Esse paciente precisa de psicólogo, esse paciente precisa de físio. Daí, dentro disso, vai lá, faz a avaliação psicológica, faz a avaliação fisioterapêutica, onde ele necessitar, né?
Daí a Sim. gente encaminha, ele é encaminhado dentro dessas áreas, né? Pegando esse exemplo que você trouxe dessa pessoa cadeirante com a coluna, né, com essa Sim, deformidade, o trabalho que você faz junto com a Vivian, isso, né? Vivi. Lá, Uhum. ele requer, então, todos esses cuidados. Vocês vão, numa Sim. sessão, por exemplo, assim, quanto tempo, em média, dura uma sessão de fisioterapia numa situação como essa, esse exemplo que você trouxe, né? E Sim, como que esse tempo, ele é definido para cada sim. paciente, assim? Na época da pandemia, nós fazíamos sessões de 45 minutos, para que a pessoa tivesse um pouquinho mais de tempo e não precisasse vir mais vezes, Sim. né, durante a semana. Hoje nós trabalhamos com um horário fixo, que é de 30 minutos por atendimento. Sim. No início eu pensei, nossa, é muito pouco. Uhum. Só que depois que a realidade, que tu enxerga a realidade dentro disso, você percebe que não é pouco. Tipo, porque a criança, ela muitas vezes tu tá lidando com um autista, muitas vezes tu tá lidando com uma criança que é cadeirante, que não enxerga, não tem, Sim. não tem uma resposta cognitiva, e então tu tá trabalhando direto, E o tempo de passivamente, né? concentração 30 acaba minutos. E sendo às vezes, dependendo do caso, vamos dizer, essa criança aqui tem uma demanda maior, ela precisa de 2 atendimentos na semana, Sim. então ela vai ter 2 atendimentos na semana ou um. Normalmente é um, mas em alguns casos 2 atendimentos por semana. Então vocês têm esse olhar também para Isso, poder estar para atendendo essas demandas que são para além da do necessidade física que física, ela tem ali isso, para desenvolver, né? isso Sim. mesmo. E, bom, agora aqui eu queria te perguntar com que frequência esses atendimentos costumam acontecer, mas você acabou de me dizer, Isso, né? é 2 vezes por Uma semana média, ou né? uma vez por semana, não mais que isso, né? Sim. A nossa média de horário, né, horas por semana trabalhados lá é 24 horas, eu e a minha colega 20 horas, Daí né? você disse. Isso, daí a gente distribui por dias. Hoje eu estou trabalhando quarta, quinta e sexta, né? Nesta APAE aqui em Torres, eu trabalho em outra instituição também da APAE em outro município. E a gente distribui isso devido nas necessidades, né? E Sim. como alguns também dependem de transporte, daí a gente vê aquela casa do transporte, como ele vem, como ele vai, né? O tempo escolar, né? Que às vezes tem uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, né? Daí ela tem o cognitivo íntegro, vamos dizer assim, né? Então ela frequenta a escola normal, o ensino normal, né? O ensino regular. E a gente presta o serviço da questão motora. Fisiológica, Motora, daí então se ele estuda de manhã, ele vai ser atendido de tarde, e assim a gente vai E adaptando, né? esses atendimentos, eles são normalmente individuais ou atendimentos coletivos em pequenos grupos, né? Quais são os critérios assim que vocês utilizam para definir, né, esses Sim, atendimentos? os atendimentos eles são individualizados, certo? Da fisioterapia são individualizados, né? Devido à necessidade de cada um ser tanto quanto específica, né? E a gente trabalha dentro da nossa instituição com atendimentos via SUS. E o SUS hoje ele engessa essa questão de repente ter uma associação, por exemplo, assim, a criança parecido, que eu posso dar comando de voz, não só comando tátil, né? A gente consegue dar, mas a gente não, a gente só atende eles individual. Isso. Sim. Por causa dessas questões de Essa questão de organização, de individualidade, né, de cada um, né, das necessidades e também dessa questão dos atendimentos SUS também que a gente da burocracia também. Daí fica bom, sabe? É bom, é bem bom o estilo de atendimento e o método que a gente está abordando dentro da instituição. E o Jordão estava me dizendo que está muito feliz com esse trabalho, né? Eu sou feliz, assim, e dentro disso eu não imaginava que eu estaria dentro do setor neurológico. Eu sempre tive facilidade de aprender as coisas, né? Observando e vendo as pessoas, o que elas faziam, como faziam. Quando eu descubro que tem uma pessoa que faz, assim, uma coisa, esse cara é muito bom e tal, eu gosto de ser atendido por ele, para ver como ele lida comigo, sabe? Para daí, daqui a pouco, agregar esse conhecimento, né? E poder na minha atuação. Não tão, né, de repente, com técnica fácil, assim como o cara fez, mas
pegam um pouquinho do Sim, conceito que ele usou, sim, assim, e sim. isso a gente vai carregando. E daí, às vezes, a gente tá lá, tem uma coisa em casa, ou, enfim, fora extra do trabalho, daí a gente chega lá, aquelas crianças já vêm. Eu chego na PAI hoje, eu chego, eu caminhando, eles vêm tudo cumprimentar, sabe? Isso é uma questão que não está na pergunta, nas suas Sim. perguntas, que estão excelentes, mas eu vou agregar, assim, na questão de que quando eu não estava na PAI, antes, eu tinha saído do estágio da saúde pública de Torres, que eu fiz 2 anos, estagiei no setor da saúde pública, e quando eu saí, onde é que eu vou fazer agora estágio, né? Onde é que eu vou ficar, né? Daí eu fui na PAI, vou ver, né? Daí a Indiana me falou, não, a gente aqui não abre a oportunidade de ter estagiários aqui conosco, e eu não entendi muito bem por quê. Mas depois, quando eu ingressei na instituição e comecei a atender as crianças, que demoraram diversas sessões para que elas se sentissem confortáveis em se entregar, de ter entrega, Uma assim, conexão, né? e demorou várias, algumas mais rápido, outras mais demoradinho, mas então, imagina se fazer estágio de 6 meses, tu vai te adaptar quando tá quase, as crianças estão se entregando pra Sim. gente, a gente sai. Uhum. Daí, pô, elas ficam muito É sentidas uma quando sai perda, né? alguém. É uma perda para elas, isso mesmo, é uma perda para elas. E eu chego lá, elas, Jordã, e aperta a mão e bate, daí uns bate de um jeito, outros bate do outro, é abraço, cada um do seu jeito, mas Sim, eles vêm receber a gente. sim. E eles se sentem muito felizes, assim, sabe? Então a gente acaba que É uma troca é constante, energia, né? né? É É energia, a gente energia. chega, tem uma energia boa, a energia É segue, né? verdade. Bom, tu falou ali agora nessa tua experiência, né, toda afetiva também, né, com os Uhum. estudantes e os pacientes. Quais são, assim, os principais recursos e técnicas utilizadas nas sessões, né? Tem equipamentos específicos ou metodologias, como você mesmo disse, que vivencia, às vezes, um atendimento, Pra... pega ali um toquezinho de uma metodologia, alguma coisa assim. Tem algo como nesse caminho que tu percorre? Sim, dentro da nossa, a gente tem uma sala de atendimentos, né? Mas a gente Uhum. também utiliza o lado externo da sala, né? A gente tem uma sala específica para estímulos visuais e táteis, né? Que é uma sala de estimulação, né? Que ela tem luzes e tem piscina de bolinha com luz dentro, Sim. tem os equipamentos são todos acolchoados dentro dessa sala, né? Os balanços, tem diversos balanços, balanço cavalinho, balanço normal, balanço mais largo, né? Então, aquelas questões de auditivas também, os instrumentos para eles ir tocando, coisas diferentes, tecidos diferentes. Então, temos, e na nossa sala da fisioterapia, que fica eu e a Vivi também, que é outra sala, a gente tem uma esteira, que ela é adaptável, uma esteira neurológica, que ela é mais larga, tem diversos tipos de velocidades, direções, né? Ela vai para frente e também para trás. Ela tem um guincho de elevação, que a gente pode colocar o cadeirante, né? A subir, né? Porque tem cadeirante Sim. que às vezes a pessoa, o cadeirante não mexe. Mas não, as Sim. cadeirantes, muitos deles mexem a parte inferior Sim. do corpo, né? Os membros inferiores. E a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe. Daí tu vai lá, pega, Sim. ele consegue fazer isso, ou Um pequeno consegue movimento. movimento, então tu colocando ele em elevação no guincho, tu Uhum. consegue promover um mecanismo de marcha, né, com ele ali. Também, e daí temos da fisioterapia, né, as bolas suíças, né, a gente tem balanços, a gente tem buzu, diversos equipamentos, né, voltados a questão da fisioterapia neurológica e também a traumato ortopédica, enfim, ali, né? E a gente utiliza dentro dos nossos conceitos de atendimento, daí fora equipamentos, a gente utiliza diversos conceitos de atendimento, como Bobat, PNF, né? A gente utiliza Maitland, Mulligan, né? A gente tem uma vasta gama de conceitos fisioterapêuticos, de abordagens fisioterapêuticas que a gente utiliza. Por exemplo, padrões ventilatórios, né? Mobilizações da caixa torácica do paciente, mobilizações, terapias manuais. Às vezes a gente pega a criança, pô, tá na cadeira, né? A gente dá uma terapia manual, né? Uma massagem, uma Sim. mobilização do tecido, mobilização articular. Então é muito, tipo, a gente às vezes começa atendendo no tatame, Sim.
mobilizando a articulação, fazendo padrões de PNF, estímulos de neurais, né? Movimentos oscilatórios dentro da linha de movimento, e daqui a pouco a gente já está com ela em outro lugar da sala, já promovendo uma outra atividade proprioceptiva, que é de equilíbrio, um treino de marcha, né, para a pessoa desenvolver melhor o caminhar dela. E o potencial, voltando lá nos objetivos, é qualidade de vida. Nós entregarmos a qualidade de vida, por menor que seja visualmente para a percepção das outras pessoas, mas a qualidade de vida que ela pode alcançar, né? Vamos dizer assim, um melhor padrão respiratório para aquele cadeirante, um alívio de muscular da posição, né? Sim, porque essa elevação que tu disse, por exemplo, eu já imagino o quanto deve ser relaxante. Sim, sai daquela posição. Nós também temos uma cama ortostática, né? Que a gente coloca o paciente deitado, faz a colocação da posição ortostática, que é a posição em pé, na padrão deitado, prende, né, ela dentro com certos equipamentos ali, e daí a gente faz a virada, né? Ela vai tendo uma elevação gradual. Daí começa baixinho, começa levantando, depois no final já tá ereto, com as presilhas, né, para não ter o risco de queda. Então, tu imagina um cadeirante ficar em pé, certo? Dentro de isso, só o fato de estarmos em pé, ela ajuda na digestão, ajuda na nossa respiração, na oxigenação, na circulação, certo? O coração, ele precisa mais demanda, né, para fazer voltar aquele sangue lá embaixo, enquanto quando a gente está em posições de curvas, né, é um pouquinho mais difícil, quando está mais ereto, é um pouquinho mais fácil, algumas transições de líquidos dentro do nosso corpo, né, então tudo a gente utiliza bem aberto, assim, a gente não tem padrão engessado, né? Às vezes a gente vai lá na rua, bota um monte de cones espalhados para eles terem uma dinâmica diferente, né, usa bola, usa isso, enfim. Olha, te ouvindo falar, eu fiquei curiosa, né? E até pensei assim, se daqui a pouco um dia, não sei o que o Gilmar acha também, se a gente não poderia também ter com a equipe lá toda, né? De a gente visitar o espaço, né? Tenho certeza que serão muito bem-vindos. Aí daqui a pouco, né, a gente faz lá um programa que o ouvinte, o espectador, consegue entender melhor tudo isso que tu diz, porque é um trabalho de muito significado, né? Fisiologicamente falando, né? E eu acho emocionalmente, afetivamente também, né? Muito bom, né? A gente está se encaminhando para o final da entrevista. Eu vou deixar aberto para ti um espaço, Jordan, que tu possa mandar uma mensagem. Se tu quiser compartilhar também mais alguma história ou uma situação marcante que você vivenciou na PAI também, pode. O espaço está aberto para ti agora. Tem diversas situações, né? Na PAI é uma ascendente de emoção lá, né? Então, eu tive duas percas, né, de pacientes, assim, que já, né, que a gente não tinha, né, o que, além daquilo, né? Como eu digo, às vezes as pessoas falam, Jordan, é ruim, né? Eu digo que eu não tenho pena e nem dó, mas não pelo fato de não sentir alguma coisa, mas pelo fato de que aonde eu consigo alcançar, aonde as minhas mãos alcançam, onde eu posso levar o meu aconchego, a minha forma de lidar, vai até ali só. Depois a gente é incapaz de fazer, né? Então fica com Deus. Então como eu vou dizer, ai, que dó daquela pessoa, mas que dó por quê? Você sabe realmente a ideia de Deus perante as pessoas, né? A ideia de o que levou a ter ali, ela estar naquela situação. A gente muitas vezes não sabe, né? Então eu tive essa perca, né? E uma delas a primeira foi um menino que tinha uma lesão que ela vai deteriorando os músculos, né? Que vai acabando com a atividade muscular, né? E é Duchenne o nome, quem queira pesquisar Duchenne, enfim. A criança, ela nasce bem, ela vai perdendo movimentos até o decorrer da vida, assim. E eu não gosto, nunca ouvi sertanejo, muito assim, sabe? Daí ele me pediu para tocar Barões da Pisadinha, esse menino. E ele veio a óbito, né, na outra semana, e eu tinha aprendido a tocar no violão, que às vezes a gente pega o violão, faz uma atividade musical, principalmente com as crianças autistas, e todos eles adoram música. Daí
daí eu, pai, agora, né? Pô, bem no dia que eu vou cantar, né? Um dia antes, daí eu liguei pra mãe dele, fiz uma gravação de vídeo pra ela, liguei, ó, vou te mandar um vídeo e tal. Eu mandei o vídeo ali, eu cantando a música pra ele, disse que ele queria e eu queria que ela escutasse, né? Em homenagem a ele e tal, daí ela escutou, a gente conversou, a gente acaba que vira família de todos eles, porque quando o paciente é neurológico, ele vai necessitar, na maioria das vezes, até o final da vida. Por isso que, às vezes chega crianças lá na EP, com a Eileen, e saem com 4 anos, elas vêm para nós, né? Daí para Vive. E elas ficam muito tempo com nós ali dentro, sabe? Então a gente cria um vínculo, né? E mas como tu não vai ter evolução, quando não vai ter muita evolução? Só que a gente evita a involução, né? A gente evita que o movimento se agrave e ele não consiga mais fazer movimentos, né? Não ter mais aquele relaxamento muscular. A qualidade de vida. A qualidade de vida. Então, muitas vezes a gente trabalha dentro disso, né? Buscando a involução. Às vezes ele não é visível uma evolução, mas a gente também não deixa ele ficar para trás, retroceder, né? Isso mesmo. É isso, né? E um abraço a todos, né, que nos acompanham. Agradecer a todos que apoiam a causa APAE, né, que estão dentro da questão do Doe Amor, que é um programa que a gente tem dentro da APAE, que é de associação à APAE, né, a gente oferece diversos descontos dentro da nossa rede municipal aqui, em dentistas, em restaurantes, em farmácias. Vocês entram lá no aplicativo da APAE, né, que é dentro do Instagram, você vai lá na APAE de Torres e fala com as meninas lá, e procurem o programa Doe Amor, ele vai de 30 a 50 reais, você tem desconto em várias redes dentro da nossa cidade, e ajuda também a nós tocarmos em diante, né, a instituição, pois como eu falei antes, a APAE ela trabalha na parte técnica com atendimentos do SUS, mas o SUS ele demanda muito pouco dinheiro, tanto que teve, né, esse movimento todo, né, dentro do setor público, pois a gente atende a demanda municipal, certo? Então, e esse Doe Amor, o nosso caldo bom, as atividades de brechó, né? Nós tivemos um brechó muito bom agora, que algumas lojas, né, da nossa região aqui, alguns empresários doaram as coisas da loja, muitas pessoas doaram também suas melhores roupas para a gente conseguir fazer levantar recursos, né, angariar recursos para a nossa instituição. Então, você que queira fazer parte dessa corrente de amor, entre em contato conosco e a gente receberá vocês de braços abertos e coração quentinho. Jordan, muito obrigada pela tua participação, pelas contribuições, explicações, pelo teu carinho pela APAE, que a gente, né, vê, transborda em ti. Parabéns pelo teu trabalho, né, desenvolvido juntamente com a equipe da APAE de Torres, que a gente também vai aos pouquinhos conhecendo cada um de vocês, né? Tivemos o privilégio já de receber alguns de vocês aqui, hoje você, né? Então, só temos a agradecer também a tua vinda, tá? Eu que agradeço. E agradecemos, pode falar. Eu agradeço a oportunidade, né, de nós estarmos aqui mostrando essa parte desse caminhos da inclusão. Exatamente. Que foi um bom programa e espero que repercuta aí. Que a gente possa ir lá te visitar. Também, né, sejam bem-vindos, né? O trabalho de vocês em loco lá, né? Isso mesmo, obrigado. Queridos ouvintes, agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam, os internautas, né? Em mais esse episódio. Amanhã vai estar reprisando de novo essa nossa entrevista às 17 horas nas ondas do rádio. Mas se você quiser assistir novamente a conversa que a gente teve aqui, o Jordan e eu, pelo site, você pode acessar, né? A entrevista fica lá no site da rádio, disponível também no YouTube, no Facebook, tá? E aproveite também, pessoal, para se inscrever no nosso canal, porque a gente precisa de inscritos. Não custa nada, né? Não custa nada. Exatamente, a gente precisa para poder estar divulgando cada vez mais e melhor, né? Atingindo mais pessoas com as notícias maravilhosas dos caminhos da inclusão que a gente tem vivenciado por aí. Então, até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. Você ouviu na Cultural FM Caminhos da Inclusão.
Cultural.